Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Tem muitas pessoas que toda hora me perguntam como é viver na Holanda comparando com a Irlanda. Então a gente decidiu gravar esse vídeo hoje, justamente fazendo os comparativos entre Holanda e Irlanda, principalmente para quem está no Brasil e decidindo vir para cá. Então se preparem, porque hoje eu vou soltar fogo no parquinho. Solta a vinheta! Antes de mais nada, quero agradecer muito a todos vocês que vêm acompanhando o nosso canal, e a gente está chegando agora aos 500 inscritos. Então, para você que está assistindo o nosso conteúdo, que vem gostando, por favor, continua assistindo, mas não se esqueça de se inscrever. Quando você gostar de algum vídeo, por favor, deixa o like, comenta, porque isso ajuda bastante a gente a chegar em mais pessoas. Agora, nosso próximo objetivo é chegar a 1000 inscritos e a gente conta com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, então, bora lá. No meu caso em específico, eu morei 2 vezes na Irlanda, de 2007 a 2009, e retornei para lá depois de 9 anos. Lá em 2007, a gente já tinha uma migração muito grande para lá, já era um país extremamente cosmopolita, porém, era meio que um boom naquele momento. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção na Irlanda também, quando eu decidi ir para lá no passado, mas a grande diferença foi justamente essa, a questão de que a gente poderia encontrar várias pessoas e se estava falando muito da Irlanda naquele momento. Quando eu retorno já em 2009, a Irlanda já é um país consolidado em termos de conhecimento internacional. Várias pessoas do mundo inteiro já ouviam falar muito da Irlanda, e principalmente por conta de toda essa característica econômica. Quando eu vim para a Holanda, obviamente todo mundo já ouviu falar sobre os pontos turísticos, as tulipas, os moinhos de vento. Hoje a gente já tem a parte do Red Light District, e aí agora recentemente então a parte da legalização da maconha. Porém, a Holanda tem muito mais a oferecer. Eu quero contribuir com vocês falando um pouquinho sobre a minha perspectiva nesses 2 anos de Holanda, principalmente comparando agora Holanda versus Irlanda. Aluguel e moradia. Se você procurar hoje, se você chegar em Amsterdã ou Dublin, você vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar moradia. Você precisa de dinheiro e principalmente paciência. Não será fácil encontrar, mesmo que você tenha condições de pagar. Então, a parte burocrática para conseguir alugar basicamente é a mesma coisa nos 2 países, e eu acho que não deve mudar muito na Europa. Então, você precisa de estar trabalhando, você precisa mostrar 2 ou 3 olerites, você precisa de no mínimo 1 mês de depósito e mais 1 mês de aluguel já adiantado. Muitos lugares, tanto na Irlanda quanto na Holanda, eles já pedem em média de 2 depósitos de garantia para ficar lá parado, e mais 1 mês que é o aluguel do mês já adiantado também. Então isso pra gente no Brasil, dependendo de onde você mora, pode soar um pouquinho estranho, porém aqui na Europa acaba sendo muito normal na maior parte das principais capitais. No caso de Amsterdã em específico, já é uma cidade que tem uma demanda muito grande, então, e muito pouca oferta, mas ainda assim, com paciência você consegue encontrar. Amsterdã é uma cidade que tem uma demanda muito grande, uma oferta pequena, mas você procurando com paciência, e se você de fato já estiver trabalhando aqui, você já tiver condições de pagar um valor, você ainda consegue encontrar. Dublin já é uma situação muito mais caótica, porque é uma cidade pequena, de 1 milhão de habitantes, e onde tem uma demanda muito grande. Então, se você está vindo do Brasil agora, a probabilidade que você venha ter que dividir casa com várias pessoas é muito grande, e ainda assim você vai pagar um valor relativamente alto por isso, certo? E ainda assim vai ser muito difícil de conseguir encontrar uma vaga, uma cama, uma vaga num beliche ou algo do gênero. Infelizmente hoje a demanda em Dublin está muito grande, muito grande, ou mesmo nas cidades menores como Cork ou Galway. Tomem bastante cuidado com isso, que para vocês que estejam pensando em vir para a Europa e principalmente se direcionando para Dublin. A dificuldade que você vai ter em encontrar moradia em Dublin é muito maior do que em Amsterdã.
Amsterdã não é fácil, não é simples de encontrar moradia, porém Dublin está num nível hard. Os valores em termos de locação de moradia, eles acabam sendo praticamente os mesmos nos dois países, nas duas cidades. Você vai pagar mais ou menos o mesmo valor no mesmo tipo de casa, porém, aqui em Amsterdã, você consegue encontrar moradias um pouco melhores ainda do que em Dublin. Como a demanda está muito forte em Dublin, as pessoas têm pegado casas e transformado em estúdios, e diminuído o espaço das casas, divide em 2 ou 3 ou 4 estúdios, o valor disso ainda acaba sendo bem elevado. Para quem está procurando moradia, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo 2 sites que você pode encontrar moradia, um em Dublin, um aqui em Amsterdã, e você pode comparar os valores. Mas nessa batalha entre Holanda e Irlanda, Dublin e Amsterdã, a parte de moradia vai ficar aqui para Amsterdã. 1-0 Holanda. Alimentação. A parte gastronômica dos dois países, ela realmente não é muito forte. Não são dois países onde eles têm uma cozinha estabelecida e principalmente ela não é famosa. Porém, nesse aspecto, na minha humilde opinião, eu acredito que a Irlanda ela acaba tendo uma certa vantagem por alguns aspectos que eu vou explicar para vocês. Quando você pensa em Irlanda, você vai pensar em fish and chips, muito embora não seja necessariamente um prato irlandês, e sim britânico, mas é muito característico da Irlanda também você ter o fish and chips e o Irish stew, um assado, um cozido de carne com Guinness e alguns vegetais também. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, quando muda para um novo país, vai sempre se preocupar em absorver um pouquinho da cultura local e principalmente a gastronomia local. Quando a gente mudou para cá, a gente começou a conversar com os holandeses e perguntando quais eram os pratos típicos daqui, quais eram os pratos comuns que você encontraria aqui holandeses. E a grande maioria das pessoas sempre me fala que basicamente é o bitterballen, croquete, algumas coisas do gênero. Eles têm alguns cozidos também, mas assim, não é algo tão típico. Então, em termos de gastronomia, por mais que a Irlanda também seja bastante limitada, e por mais que o principal prato deles seja uma cópia do prato inglês, eu ainda assim vou colocar esse ponto para a Irlanda. Outra coisa que eu acho que acaba sendo bem relevante, na minha opinião, em relação à Irlanda, é a parte dos restaurantes do mundo inteiro. Como a gente tem um número muito grande de brasileiros na Irlanda, nós temos já vários negócios estabelecidos por brasileiros. Isso eu acho fenomenal. Aqui na Holanda, nós temos sim restaurantes brasileiros, nós temos sim vários profissionais que abriram seus próprios negócios, porém como a comunidade brasileira aqui na Holanda ela é muito menor do que na Irlanda, a gente acaba tendo uma disparidade em relação a isso. Então, recentemente eu entrevistei o Nerinho do Samba Kitchen, um restaurante maravilhoso que vocês não podem deixar de prestigiar quando vierem a Amsterdã, e a gente pode mostrar um pouquinho da qualidade do que ele oferece, tanto na parte gastronômica quanto na parte de entretenimento. Pelo menos nessa parte gastronômica, na minha opinião, o meu ponto vai para Irlanda. Transporte público. Para mim é muito perceptível quando eu mudei para cá e quando eu me estabeleci aqui na Holanda, logo quando nós mudamos, a gente começou a tentar girar um pouquinho, conhecer algumas cidades, e você percebe a facilidade que você tem de se deslocar de um ponto para o outro, de um extremo do país ao outro. Para vocês terem ideia, o tamanho, o espaço territorial da Irlanda, ele é do tamanho do que eles chamam aqui de Benelux, que seria Bélgica, Luxemburgo e Netherlands, no caso os Países Baixos, a Holanda. A população da Irlanda é de 5 milhões de habitantes. A população da Holanda são 17 milhões de habitantes. Num espaço muito menor, eles têm 3 vezes a população da Irlanda. A gente sabe que, historicamente, a Irlanda teve uma questão que foi a fome lá no século XVIII. No século XVIII eles tiveram uma praga na batata, que era a principal fonte de alimentação irlandesa. E ainda por cima os ingleses retiraram todos os poucos alimentos que eles tinham, levando para a Inglaterra, porque eles também tiveram esse mesmo tipo de problema. Porém, por ser colônia, a gente sabe que você acaba não tendo uma voz tão ativa em termos de poder se recusar ou não. Então, pelo menos 20 a 30% da população irlandesa acabou morrendo de fome e outros 20% acabaram imigrando para outros países. E aí é justamente por conta disso que hoje nós temos uma
uma população irlandesa muito grande nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, por exemplo, o St. Patrick Day é uma cultura irlandesa, e o maior evento do St. Patrick's Day no mundo é nos Estados Unidos. Então eles acabaram absorvendo um pouquinho dessa cultura irlandesa lá, desse orgulho das raízes, das tradições. Isso se deu justamente lá pela Great Famine, pela fome que aconteceu lá no século XVIII. E obviamente isso acabou impactando muito na parte da população irlandesa, e eles nunca conseguiram atingir o mesmo número da população que eles tinham antes desse grande evento. Trazendo isso agora para a parte de transportes, eu acredito que a Irlanda, por ser colônia e por ter uma população menor, eles nunca estiveram tão interessados em desenvolver o país como um todo. Então, quando você pensa em transporte na Irlanda, o transporte público ele acaba não sendo tão bom quanto, por exemplo, em outros países como Inglaterra e, nesse caso específico, Holanda. Então, nós temos muito poucas linhas de trem conectando o país inteiro. Na cidade de Dublin, a capital, a maior cidade, você só tem o DART, que ele liga a parte costeira da cidade de um lado ao outro, e você tem 2 linhas de Luas, que Luas é o VLT, o veículo leve sobre trilhos, o famoso bondinho, que acaba ligando também a cidade, e aí você tem os ônibus. Já aqui na Holanda, você tem linhas ferroviárias ligando o país inteiro, de todas as partes. Você não tem uma única cidade onde que você não possa se deslocar de uma cidade para outra via trem, via férrea. Da mesma forma que você tem trens ligando a Holanda a várias principais capitais do mundo. Então você pode viajar de trem daqui da Holanda para Inglaterra, para Bélgica, para França, para Itália, para Áustria, para Alemanha e vários outros países. Esse tipo de transição via ferroviário, via trem. Além disso, você tem várias linhas de bondinho, né, do VLT, para todos os cantos na cidade aqui de Amsterdã. Você tem o metrô, coisa que Dublin não tem, e vários ônibus também ligando. Porém, a parte de ônibus aqui, ela acaba não sendo tão necessária e tão presente dentro da capital, porque você já tem várias opções. Você tem o metrô, você tem o VLT, você tem trem também ligando as partes internas lá, e aí a parte de ônibus ela acaba sendo deixada um pouquinho mais na parte suburbana, né, nos bairros e nas cidades um pouquinho mais afastadas, o que na minha opinião faz todo sentido e acaba sendo muito bacana, certo? O único ponto que eu acho que não é tão positivo, na minha opinião, é a relação do custo do transporte. Na Irlanda, você viajar, por exemplo, um ticket do DART, atravessando a cidade inteira, de uma ponta a outra, você vai pagar 4 euros, 5 euros. E aqui já na Holanda, a parte do custo do transporte ele acaba sendo mais elevado. Porém, a qualidade dele acaba sendo muito maior e, na minha opinião, o ponto então de transporte vai para a Holanda. A gente sabe que uma das principais razões pela qual os brasileiros estão pensando em sair do Brasil, além da segurança, também é a parte econômica. Oportunidade de trabalho, salários e cultura de trabalho. Na minha opinião, os dois países eles são muito aproximados em relação a isso. A parte salarial, eu acredito que seja muito próxima entre os dois lados. Muito provavelmente, se você for desempenhar a mesma função, você vai ter uma diferença de salário muito pequena entre um e outro. É óbvio que vai depender de empresa para empresa, mas digamos que você considerar a parte, digamos, você vai trabalhar de cleaner, de faxineiro ou faxineira aqui, você vai ter uma diferença de 50 centavos por hora entre Holanda e Irlanda. Recepcionista, uma diferença de 50 centavos. Trabalhos mais específicos agora, TI, contabilidade. A parte do direito, obviamente, é mais específica e dificilmente um brasileiro consegue vir trabalhando, mas beleza. Acredito que trabalhos mais específicos, talvez você consiga encontrar salários diferenciados, até dependendo da sua experiência e tudo, mas eu acredito que isso acaba sendo muito específico e principalmente no Brasil também, né? Então, se você, dependendo do cargo que você for fazer, o tipo de experiência que você for ter, você acaba tendo diferentes salários de empresa para empresa no Brasil, e aqui não seria diferente. Mas de uma maneira geral, na minha opinião, a parte de ganhos,
o salário que você vai receber tanto na Irlanda quanto na Holanda acaba sendo o mesmo. A única coisa que você tem que levar em consideração, na minha opinião, é a parte de custos. Hoje você vai pagar mais ou menos o mesmo valor de aluguel nas duas cidades, porém a qualidade do que é oferecido aqui na Holanda é um pouquinho melhor ainda do que na Irlanda. Mas o tópico agora é falar sobre salário e opções de emprego. Eu acho que a Irlanda leva uma certa vantagem porque ou você tem uma facilidade maior por ser indicado por brasileiros lá. A comunidade brasileira na Irlanda ela é muito maior e ela se ajuda demais, certo? Então, assim, existem vários grupos de brasileiros na Irlanda. Na realidade, já tinha falado em outros vídeos aqui, sempre quando você pensar em sair do Brasil, a primeira sugestão que eu te dou é procure nas mídias sociais, grupos de brasileiros, principalmente Facebook, Instagram, hoje existem vários grupos de WhatsApp também. Então, assim, procurem brasileiros no país onde você gostaria e principalmente na capital ou na cidade onde você gostaria de ir. Tenho certeza absoluta que todas as cidades, ou pelo menos as principais cidades que você pensaria em ir hoje, você vai encontrar algum grupo de brasileiros. E pelo menos a da Irlanda, ela se ajuda muito. E também, do outro lado, o contratante, o empresário, por já conhecer a capacidade de trabalho, de entrega, de dedicação que a maioria dos brasileiros acaba tendo, gosta muito da força de trabalho brasileira. Então, eu acredito que nesse ponto específico o brasileiro acaba tendo uma certa vantagem na Irlanda em relação ao trabalho, porém, de novo, deve-se levar muito em consideração essa parte de habitação. Eu friso muito isso porque é algo realmente bem difícil de encontrar lá e que vai impactar diretamente na sua qualidade de vida se você optar para ir para a Irlanda. Saúde! Essa é a minha opinião particular, tá bom, pessoal? Eu já comecei a ver vários relatos de pessoas aqui na Holanda que deram inclusive até relatos interessantes, que foram muito bem tratados quando foram para o hospital e tudo, mas na minha opinião, eu só fui no hospital aqui na Holanda, tendo morado ao todo 6 anos na Irlanda, contando as 2 vezes. Eu nunca necessitei ir para o hospital na Irlanda, felizmente. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, da Brazer Jiu-Jitsu. Quem me deu a faixa preta foi o André Ramos, meu grande amigo. Te amo, irmão. Felizmente nunca tive nenhum tipo de contusão, nunca tive uma necessidade de ir pro hospital na Irlanda. Já aqui na Holanda, quando eu estava coisa de 3 meses, eu peguei uma infecção e tive a necessidade de ir pro hospital na Holanda. Na minha opinião, ambos os casos eles não são tão bons. O tipo de atendimento aqui na Holanda acaba não sendo tão interessante. Ele é muito mais paliativo do que proativo. Recentemente também aqui no canal a gente entrevistou a Cibele Igó, uma pessoa maravilhosa, extremamente inteligente, com um papo muito bacana. Ela dá um apanhado justamente falando sobre o comparativo da medicina do Brasil e da Holanda. Então eu acho que é um vídeo bem bacana para você voltar e assistir também. Uma das grandes características daqui da Holanda, que eu particularmente não gosto muito, é que você tem a obrigatoriedade de pagar a saúde. Não é um valor muito alto, né? Você tem a obrigação de pagar algo como se fosse um plano de saúde e com isso você tem direito a ir no médico e tudo mais. Se você tiver que tomar medicamentos, aí você tem um valor abatido ou coisas do gênero. Porém, essa obrigatoriedade que existe aqui na Irlanda ela não existe. Eu acho isso um pouco arbitrário, na minha opinião, quando você acaba obrigando a população a pagar por um serviço, e aí quando as pessoas têm a necessidade de ir até o hospital, esse atendimento não ser de tão pronto atendimento como seria o caso do Brasil. E não que eu esteja realmente pagando pau para a Irlanda, até porque na Irlanda não é muito diferente. Se você for no hospital na Irlanda, eles vão te dar paracetamol e mandar para casa, e vão fazer todo o possível para que você não seja atendido, que você não fique lá. Então, por exemplo, isso acontece nos 2 países, Irlanda e Holanda. Se você chegar no hospital com febre, sem um motivo aparente, eles vão te mandar para casa. Vão falar para você tomar banho gelado, para você colocar uma toalha gelada e esperar a febre baixar, porque na opinião deles isso vai baixar e deu. E é assim. Já no Brasil,
já tem todo um modus operandi completamente diferente. Vão te fazer você tomar um chá de cadeira, esperar lá por algumas horas, mas você vai ser atendido. Isso já não é tão simples e acontece aqui. Além de você também levar um chá de cadeira aqui na Europa, Irlanda e Holanda, ainda assim, muito provavelmente você não vai ter um médico colocando a mão em você, encostando em você, tirando sua pressão, temperatura e tudo mais. É muito provável que eles te deem um paracetamol e te mandem para casa. Então, nesse aspecto de saúde, a Europa, na minha humilde opinião, ela deixa muito a desejar. Caso você venha de fato ser hospitalizado, caso o médico venha por alguma razão ter que te examinar, pedir exames e tudo mais, aí sim você será muito bem atendido nos dois países, você terá um atendimento direcionado, específico, e aí sim será de qualidade. Então o meu voto para saúde é Irlanda. Cultura e estilo de vida, aí sim, agora é onde que as coisas começam a ficar um pouquinho mais pessoais e mais interessantes. A cultura irlandesa basicamente é pub. É uma coisa muito engraçada, muito característica, que eu até entendo, porque em ambos os países, neste lado da Europa, o clima é muito hostil, é muito frio, chove muito, e eu entendo completamente isso, e principalmente sendo gaúcho, sendo criado num dos 3 estados brasileiros onde que o clima acaba sendo muito mais complexo, mais difícil por uma parte do ano, eu consigo entender um pouquinho dessa dificuldade. Porém, eu percebo que aqui na Holanda você acaba tendo uma diversidade, uma capacidade um pouquinho maior de poder aproveitar. Quando eu falo sobre Irlanda, eu sempre digo que o irlandês é o brasileiro da Europa. Porque na Irlanda acaba sendo muito comum você estar na fila do supermercado, na fila de banco, alguma coisa do gênero, na fila do ônibus, uma pessoa chegar a olhar para você e começar a conversar com você, nunca te viu e já conversar como se fosse o melhor amigo. E 5 minutos depois, cada um vai para um lado e você nunca mais vai ver aquela pessoa e tá tudo bem. Você acabou de conhecer uma pessoa e ele vai te convidar para ir para o bar. Se você já estiver no bar, mais legal ainda, ele vai conversar com você como se fosse seu melhor amigo. O esporte favorito do irlandês é beber e pagar bebida para as pessoas que eles gostam. Então, isso acaba sendo muito interessante e muito presente na cultura deles. Mas, quando você para analisar algumas das outras questões culturais, algumas das outras opções, você acaba sendo um pouquinho mais limitado na Irlanda, na minha opinião. Eles têm museus, eles têm algumas óperas, eles têm algumas outras opções culturais, porém, na minha humilde opinião, acaba sendo um pouquinho mais limitado. Já aqui na Holanda, a parte litorânea ela já é um pouquinho mais presente, existem muitas praias de pedra, mas também tem muitas praias de areia, e as pessoas podem frequentar um pouquinho mais. Então eu acho que acaba sendo interessante. Além disso, e aí a gente volta naquela parte do país colonizado para o país colonizador, nós temos, obviamente, vários artistas que se destacaram aqui na Holanda, né? Temos vários pintores, o Van Gogh é provavelmente o mais famoso deles. Já lá na Irlanda nós tivemos vários escritores famosos também, né? E temos então algumas casas dedicadas para eles, porém aqui na Holanda, na minha opinião, você acaba tendo uma diversidade cultural e uma capacidade cultural um pouquinho mais alta, um pouquinho melhor, um pouquinho mais diversificada do que na Irlanda. Então, a parte de cultura e lazer, as opções que você acaba tendo para se divertir aqui na Holanda acabam sendo um pouquinho mais interessantes, na minha opinião. Só uma questão que eu acho que é muito interessante mencionar, a parte do idioma. O inglês ele é infinitamente mais fácil de aprender do que o holandês. Então tem essa questão que acaba sendo bem interessante. Se você não sabe nenhum dos dois idiomas e você vem para cá, você vai ter uma obrigatoriedade de aprender um novo idioma, e aí nesse caso, como o próprio Nerinho falou na entrevista dele, quando você não fala a língua, você tem que se comunicar, então se você tiver que aprender do zero, talvez a sua integração com o idioma holandês seja um pouquinho menos difícil. Para mim, há 2 anos já aqui na Holanda, eu ainda não sei falar holandês, e sendo bem honesto com vocês, eu não tenho muito interesse. Eu sei que eu estou errado, de verdade, eu acredito que acaba sendo importante você ter a condição de se comunicar no idioma
e absorver a cultura do país onde você está morando. O holandês, de uma maneira geral, se você tenta se comunicar em holandês com eles, eles percebem que aquele holandês, você tem que ficar pensando e procurando muitas palavras, eles simplesmente trocam para o inglês e deu. Segurança! Eu acredito que os dois fatores fundamentais pelo qual a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos brasileiros que acabam decidindo sair do Brasil é ou por segurança, ou pelo lado financeiro, ou a união dos dois. A Irlanda, ela está numa situação melhor do que no Brasil, porém, cada vez mais nós temos relatos de violência acontecendo na Irlanda, principalmente em Dublin. Nas cidades menores, tipo Cork, acontece também, mas principalmente Dublin é um local onde que cada vez mais a violência ela vai aumentando, nada parecido com uma grande cidade, uma grande capital brasileira. Então vamos comparar algo em torno de Porto Alegre, Campinas. Quando você para analisar essas cidades e comparando com a Irlanda, com Dublin, nós temos assalto à mão armada nessas cidades, nós temos assaltos dentro de casa, nós temos uma quantidade de violência doméstica muito alta, estupros, assédio a menores, sequestro, todo esse tipo de violência que acaba sendo muito maior e muito mais presente do que em Dublin. Comparada a algumas das outras principais capitais europeias, ela está crescendo e está crescendo demais. Existe uma certa xenofobia, existe um certo direcionamento a estrangeiros, sim, mas, novamente, nada comparado ao Brasil, porém, quando você começa a se direcionar e falar de Europa, pelos índices de segurança daqui da Europa, a situação está começando a ficar um pouquinho estranha, está ficando um pouquinho complicada, e é uma das coisas que você deve levar em consideração, sim, certo? Quando você já vem falar de Holanda, o policiamento é muito mais ostensivo, muito mais presente, o policial é armado, o que, na minha opinião, faz uma diferença muito grande, e nesse ponto de segurança, eu acabo dando meu voto para Holanda, sem dúvida nenhuma, porque por mais que existam roubos, por mais que exista sim algum tipo de violência aqui também, na minha humilde opinião, não é nada comparado ao que a gente tem na Irlanda. Burocracia. Eu acho que a Irlanda, como ela acaba tendo uma condição de receber uma grande quantidade de imigrantes, ela é muito burocrática. E principalmente se você que vai para a Irlanda como estudante, você vai ver que a parte burocrática lá é bem complicada, bem chata. Então, no meu caso em específico, quando eu mudei para cá, foi muito mais facilitado, muito mais simplificado. Eu tive que esperar durante 3 meses para o meu visto de partner sair também, mas é bem menos burocrático, então eu acredito que a Holanda acaba tendo essa vantagem também. Só para concluir aqui, galera, eu acho que como eu falei no início do vídeo, esse vídeo ele é muito mais direcionado para os brasileiros que estão no Brasil ou em outros países fora da comunidade europeia, pensando em vir para a Europa. E agora nós estamos falando sobre dois universos completamente divergentes. O universo da pessoa que tem a cidadania europeia e pode escolher o país onde for querer morar, e nós estamos falando agora da pessoa que não tem cidadania europeia e que gostaria de imigrar para a Europa, pelo menos o continente onde eu moro, onde eu tenho maiores informações e onde eu posso colaborar um pouquinho mais com vocês. Há um certo tempo atrás, se você não tivesse cidadania europeia, eu falaria para você que o país mais fácil de entrar na Europa seria a Irlanda ou talvez Portugal. Malta também, conforme eu já falei para vocês, a gente tem vídeo aqui no canal. Eu acabei entrevistando algumas pessoas aqui no canal, Karina Motoyama, a Carol Maia, 2 entrevistas maravilhosas. Quem não assistiu, volta lá para assistir. São 2 mulheres inteligentíssimas, maravilhosas, e que ambas não têm passaporte europeu e ambas vieram trabalhando para cá. Obviamente, elas têm graduação universitária, mas elas dão muitas dicas de como você poderia vir para cá já com um emprego garantido, ou pelo menos como você poderia fazer daí do Brasil vindo para cá, caso você tenha uma profissão específica.
Então eu sugiro muito que quem não assistiu volte, assiste. A gente tem cortes, inclusive, delas, nos momentos onde elas falam das informações mais específicas. Eu acho que acaba sendo bem bacana. Eu acredito que hoje a Holanda também possa vir a ser um destino para você que não tenha passaporte europeu. Porém, eu acredito que ainda assim a Irlanda ela é um destino mais escolhido, mais desejado pela grande maioria dos brasileiros, por conta do inglês, por conta da comunidade brasileira já estar lá, e por conta também dessa facilidade que você acaba tendo de comprar um curso de inglês e já chegar lá com o visto que te permite você trabalhar, com visto de estudante e poder viajar aqui na Europa, levando em conta que se você é estudante na Irlanda, legalmente você tem condições e autorização para trabalhar 20 horas por semana, certo? Então, são questões que são bem relevantes, porém a parte burocrática na Irlanda, ela é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa do que aqui, mas ainda assim, eu acho que é de se levar muito em consideração. Se você tem passaporte europeu, na minha opinião, eu acredito que a Holanda poderia vir a ser um país mais interessante, uma escolha melhor do que a Irlanda. Se você puder escolher. Se você não tem passaporte europeu e você não tem uma profissão específica que possa vir a te trazer para cá, aí talvez a Irlanda possa sim vir a ser um bom destino. Porém, para que você não caia em pegadinha, por favor, pesquise bastante, entre nos grupos de brasileiros, tome bastante cuidado que, infelizmente, da mesma forma como vários brasileiros vão te ajudar em qualquer lugar do mundo, também vários outros brasileiros vão tentar te dar golpe. Então, tome bastante cuidado com isso, não confie 100% em qualquer pessoa, mas ainda assim busque por informações, busque por ajuda e siga o seu caminho e principalmente seja muito feliz. Espero de verdade, de todo o coração, que esse vídeo de alguma maneira possa vir a ter te ajudado. Por favor, quem gostou, curta o vídeo, deixa seu comentário de algum tópico que eu possa ter esquecido. Brazilian Way, com mais de 500 inscritos, rumo aos 1000, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a gente e, por favor, vamos continuar colaborando para que o canal continue crescendo. Um forte abraço a todo mundo, um beijo e até o próximo vídeo.